burn a hand dog, crying all the time. You're waking up to burn a hand dog, crying all the time. Well, you ain't never caught rubbing in me, no friend of mine. Tô gostando de ver hoje o Marcelo Six voltou com todo o gás, hein, Marcelo? Parabéns, hein? Olha, mais uma gravata, você pode vir pra cá. Só precisa aprender a tocar esse negócio aí. Né? Não, mas a gente faz um curso rápido, uma aula rápida. É, né? Hélio, e daí? Qual que é a grande notícia que você viu hoje que te chamou a atenção pela mídia brasileira? Essa história, a Dilma se recusou, e eu acho que se recusou com razão a não ir para os Estados Unidos. Com em dignidade, função... né? Exatamente, eu acho muito bonito isso. E também percebi, a gente soube que extraoficialmente ela teve uma conversa com o Obama. Ela disse, olha, é verdade, nós não estamos indo em função da espionagem. E ele respondeu, sim, nós já sabemos. Tudo bem, né? Eu acho que é um desperdício, não. Ela deveria. Eu acho que ela, pensa, ela poderia ir com uma câmera num brochinho do PT e fazer a nossa espionagem lá. Também, né? Bom, com grande alegria estou recebendo aqui um time de amigos, de companheiros, né, de parceiros, camaradas. Começando aqui pela minha direita, o Saul Dorval, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Étnico-Racial, né? Também é coordenador do Fórum Estadual da Igualdade Racial. Muito obrigado, Saul, seja bem-vindo, né? Também do meu lado aqui o Denis de Newton, que é coordenador da UNEGRO. A UNEGRO é a União Nacional dos Negros e Negras contra o Racismo, uma entidade nacional das mais importantes que vem fazendo esse trabalho fantástico em todos os pontos do Brasil. Mário de Andrade, que é coordenador da UNEGRO aqui em Curitiba também, né, Mário? Também uma das lideranças que desponta aí nesse cenário da luta pela igualdade. Um trabalho muito bonito. E o meu amigo Luiz Henrique, já amigo de longa data, dirigente nacional também da UNEGRO, arte educador. Uma hora o Luiz vai vir aqui para falar sobre a experiência que ele teve na floresta amazônica, convivendo lá com tribos indígenas para levar a educação. É um trabalho muito bonito mesmo. Bom, nós estamos aqui com essa turma de primeiríssima linha, são militantes de vanguarda que hoje trabalham pela igualdade. Eu pergunto, começando pelo Saul. Saul, como é que nós estamos em termos da luta pela igualdade em nosso país? Olha, nós avançamos muito, né, com relação a isso, né? Mas ainda temos dificuldades para a população. Quais são as maiores dificuldades? É o combate real ao racismo e ao preconceito e qualquer forma de discriminação, né? Hoje os avanços foram enormes, mas ainda a gente tem essa dificuldade, até porque o entendimento, né? Mas também fala que a promoção da igualdade racial não é só questão afro, isso envolve outras minorias, né? Como os ciganos, como os indígenas, como os árabes, os judeus, enfim. A promoção da igualdade racial ela tem que ser entendida dessa forma, né? E nós aqui no Paraná, nós temos desenvolvido alguns trabalhos com relação a isso, né? O estado do Paraná, a população negra do estado do Paraná é de 28%, de Curitiba é 24%, né? Então, nas décadas passadas, entendia-se que o Paraná, Curitiba, é uma cidade europeia. Também é europeia, mas a população nossa aqui é muito grande. Também é africana, afrodescendente. Né? E aí nós temos alguns avanços, por exemplo, em políticas públicas desenvolvidas alguns anos para cá, né? Como cotas no serviço público, o SOS Racismo, não é? Enfim, a Lei 10.639 está sendo desenvolvida, ainda que falta um passo muito grande ainda para ser concluída e colocada. Essa lei é aquela que determina a inclusão de conteúdos relacionados à questão da nossa descendência africana no ensino de primeiro grau, no fundamental, né? Exatamente. Além disso, né, nós temos aqui também, que nós fizemos através do Conselho Municipal, a questão do feriado, né? O feriado, esse ano, o Curitiba vai ter o feriado, dia 20 de novembro, vai ter o feriado da Consciência Negra, né? Que é uma velha reivindicação do movimento negro nacional, curitibano e paranaense, né? E a Semana da Consciência Negra, a Semana Afro-Brasileira, também que ocorre nesse período de novembro, né? Então isso é um marco importante para a cidade de Curitiba, rompendo qualquer outras situações que existiam no passado. Então é importante a luta, né? Agora há pouco nós vimos um Instituto da Vida, a História, né? E quando se fala isso, tem que se falar também da questão da criança negra, do adolescente negro que está na periferia, que está na margem, abaixo da margem da pobreza, em Curitiba, no Paraná. Enfim, a luta é árdua, mas a gente consegue, através dos movimentos sociais, um avanço positivo. Está aqui a UNEGRO para isso, né? A UNEGRO também faz parte, é uma das coordenadoras do Fórum da Promoção
estadual da igualdade racial, né? Nós temos, eu tenho particularmente um orgulho de pertencer ao movimento da igualdade racial há mais de 30 anos. E nos últimos anos tive também a oportunidade de ser convidado pelo ministro Eloy, ex-ministro da Igualdade Racial, e pela presidência da República. E através desses convites, Luiz sabe disso, nós tivemos a oportunidade de gerar alguns conteúdos relacionados a essa temática, a temática da igualdade. Então, para você que queira pesquisar, pode ir até o YouTube e procurar Brevilheri Júnior, vai poder encontrar um trabalho que fizemos em 2009, no Novembro Negro, em Salvador, a convite da Presidência da República, justamente quando foi estabelecido em praça pública, o presidente Lula levou em praça pública a questão do Estatuto da Igualdade Racial. Houve alguns entreveros, mas oficialmente foi lá que o Estatuto foi colocado em praça pública, né? Fora isso também, a questão do feriado, e depois nós, com grande, Hélio, com grande, assim, vamos dizer assim, estranheza, realmente surpresa, a gente percebe que está havendo muita resistência em alguns lugares do Brasil, e Curitiba não foi diferente, para que a gente possa ter no dia 20 de novembro o dia em homenagem ao Zumbi dos Palmares. O Zumbi que foi o primeiro grande herói brasileiro, o primeiro grande herói que preconizou a liberdade. Porque, vocês vão falar melhor sobre isso, mas o negro não foi para o quilombo só para fugir. O negro foi também para o quilombo porque também tinha uma alternativa de vida social igualitária. Né? O Denis pode falar um pouquinho para nós sobre isso, né, Denis? O que representou o quilombo, o que representa hoje representam hoje as comunidades quilombolas remanescentes? Olha, o quilombo faz referência à nossa brasilidade. Uhum. Porque quando nós falamos de quilombo, quando nós falamos dos quilombolas, nós não estamos falando do negro específico. Exatamente. Nós estamos falando da diversidade étnica que organiza o espaço e que divide as coisas em comum. Para você ver, até a experiência socialista, que hoje tanto se preconiza, nós tivemos isso em Palmares. Nós fomos pioneiros no Brasil. Nós somos pioneiros no Brasil. Então o Zumbi, esse grande herói negro, o grande herói brasileiro, ele vem na perspectiva de dizer para a nossa nação no dia 20, nós precisamos de uma nação unificada. Então o 20 de novembro é o dia de nós celebrarmos o dia de Zumbi, o dia da consciência negra, e para além disso o dia da nossa brasilidade. De fato nós somos uma nação. E onde é que está onde é que nós podemos nos organizar e fazer essa referência? 20 de novembro em Curitiba. Mário, e você? O que você fala sobre essa questão do dia 20 de novembro? Por que ainda tanta resistência no Brasil? Você tem hoje uma cultura, né, estabelecida de uma existência de uma democracia racial. Né? Hoje você criar algumas políticas voltadas à população negra, necessariamente você encontra muita resistência, não só na questão do 20 de novembro, na questão das cotas raciais, a gente pôde ver, né, uma grande mobilização contrária a isso, né? Não é à toa que pegou tanta mídia dentro do foi para o STF, para aprovação da questão da inconstitucionalidade. Então você tem ainda um sentimento racial, né, um sentimento racista no Brasil, na qual você não vê uma necessidade de criar políticas porque eles acham que com a Lei Áurea isso já foi sanado há 125 anos atrás. E nós sabemos que não. Basta a gente olhar hoje a nossa pirâmide social, né, e comparar ela com a nossa pirâmide racial, você vai ver que os espaços das elites brasileiras não são divididos entre negros e brancos. A Lei Áurea foi uma das coisas mais hipócritas que já surgiu na história do Brasil, porque do dia para a noite, o negro que tinha, de uma certa forma, a sua vida, né, organizada de uma certa maneira, né, foi colocado na rua do dia para a noite. Então originou todo esse processo aí. Né? O termo lei para inglês ver vem dessa época, né? Mesmo. Você teve a sexagenário, você teve a lei do ventre livre, que na verdade foram leis para foram leis para inglês ver, né? A pressão da Inglaterra em cima da questão da abolição, mas não refletia na sociedade negra brasileira. Agora veja coisa interessante. O Luiz Henrique é meu amigo lá de Manaus, do Amazonas. Né? Manaus, Amazonas, tem uma história de pioneirismo para falar na questão da luta pela igualdade, né? Sim. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Luiz. Manaus foi pioneiro. Amazonas foi o segundo estado na abolição. O segundo estado a abolir os escravos foi o Amazonas. O primeiro foi o Ceará, depois o Amazonas. Só fazer um parênteses aqui, Valdir. O movimento negro evoluiu nesses últimos 10 anos, 12 anos, mais do que ele havia evoluído em 100 anos. A gente, com o governo Lula, nós conseguimos um ministério,
o Estatuto da Igualdade Racial, A Lei Então- 10.639. a Lei 10.619. Nós temos dificuldade, por exemplo, aqui no Paraná, eu cheguei no Paraná em 2008, né, Denis? E aqui no Paraná havia um grande avanço com o governo anterior de implantar a lei 10.639, que não há mais. Então, quer dizer, existe a lei, mas não existe vontade de implantar a lei, né? Essa é a grande dificuldade. Quando a gente fala de racismo, eu acho que o racismo, hoje no Brasil, ele tem uma vertente muito perigosa, que é essa vertente do racismo escondido. Eu te bato, mas eu te afano também, né? Eu te bato, mas eu te acarinho. E é o pior racismo que tem, porque você não sabe quem é racista. Olha, você sabe quem é racista, você nunca pode acusar de racismo. Pois é, E é muito difícil. pois é. E nas instituições, por exemplo, aqui em Curitiba, no Paraná, o Fórum, o Conselho está lutando, e o Movimento Social Negro está lutando para a constituição de uma Secretaria Municipal da Promoção da Igualdade Racial, assim como no governo do Estado. Mas né? houve a divulgação de que haveria essa secretaria e não saiu do papel, então? Ainda não saiu do papel porque falta vontade política para vontade isso. política. Né? Eu acho que os partidos que hoje comandam a cidade de Curitiba têm que pensar. Não importa quem seja o secretário disso, Claro. né? Importa que saia a secretaria. Né? E essa secretaria é interessante que é o seguinte, o governo federal disponibiliza 2 bilhões de reais para a promoção da igualdade racial no país. E ele só destina para os estados e municípios que têm essa secretaria, né? Que se dispõem nessa secretaria para promover a igualdade racial. Isso é muito interessante. E o que é mais interessante ainda é que não precisa ser uma secretaria. Poderia ser uma coordenação em qualquer área, pode ser na área da cultura, na área da administração, que o município poderia já ser enquadrado, incluído nas políticas para a promoção da igualdade. E, pasme, Curitiba parece que ainda não despertou para isso. Né? Nós estamos em esperanças, né? O Fórum vai discutir isso, o Conselho, em falar em Conselho Municipal, hoje, dia 19, nós estamos publicando em Diário Oficial o edital de convocação de novas eleições para o Conselho. Né? Quer Quando dizer, vai ser, Salvador? o edital foi lançado hoje, está sendo publicado hoje, daqui 30 dias, no máximo, deverá ter as eleições e novas entidades deverão participar. Então, a partir de hoje, todas as entidades do movimento negro, ou aquelas entidades que têm no seu estatuto que a questão da promoção da igualdade racial, pode se habilitarem. É só se dirigir à Prefeitura Municipal de Curitiba, à Secretaria de Governo, e se habilitarem e se inscreverem ali, que eu acho que é importante que a sociedade participe. Veja, o Conselho Municipal é o órgão oficial que representa os 24% da população de Curitiba. Pois é. Falou tudo, né? Sim. Denis, a questão das políticas afirmativas é um sucesso que tem que avançar no Brasil? De fato, né? Como nós estamos falando dessa questão, eu sempre vinculo a questão racial à questão da brasilidade. E a legitimidade de toda a política afirmativa se dá no processo em que você emancipa a sociedade. Quando você desperta para que a necessidade de que o outro participe na dinâmica social, na dinâmica econômica de uma cidade, você pode dizer que essa cidade é uma cidade industrializada e que é uma cidade desenvolvida. Certo? Então, eu sempre digo isso, olha, nós podemos mensurar a grandiosidade de uma cidade através da sua periferia e através da sua dinâmica social. Certo? E aí nós podemos dizer realmente que nós estamos humanizando esses espaços. Então, quando nós discutimos hoje a questão da Secretaria de Igualdade Racial, nós não estamos discutindo um órgão político somente, nós estamos discutindo um órgão que tem a capacidade de fazer a gestão das políticas para aquelas pessoas que estão, certo, fora do processo. Pensar nesse contexto. Certo? No caso de Curitiba, você vê, pasme, são 4 mil moradores de rua. Nós sabemos exatamente a cor de morador de rua. Certo? Então, assim, é angustiante pensar que no frio de hoje, certo, esse cara está na rua, dormindo, certo? E sem qualquer tipo de política de aconchego que possa dizer para ele que ele tem direito de existir. Certo? Nós estamos discutindo esse tipo de A gente está falando da organograma. invisibilidade do ser humano, né? A falta nossa de olhar para o outro, Perfeito, é bem isso. de estabelecer uma sociedade cada vez mais fraterna, mais solidária, né? Porque a questão racial, eu acho que, sinceramente falando, é coisa da pré-história. A gente está discutindo questão racial ainda quando nós só temos uma raça, que é a raça humana. Aliás, nós temos várias etnias e a raça é uma. A raça é uma. humana, né? Né? E o Denis colocou muito bem, cidade riquíssima como Curitiba. Esses dias, recentemente, o vereador Jorge Bernardo me deu esse dado. São 4 mil moradores de rua que nós temos em Curitiba. É um absurdo, isso não pode continuar. E passa por essa questão da igualdade. Né? Porque, não é verdade, Luiz?
Porque, na verdade, nós pensamos sempre assim na questão racial, mas temos que pensar na questão social. Sim, a gente sempre tem essa dificuldade de compreender, preterir o ser humano. Sempre olha a questão de estrutura. Olha, estão com a questão política. É. Gente, por favor, o outro, o direito é dele, é de existência. Ele existe na dinâmica social. E na área pública, eles universalizam as políticas, né? Não prestando atenção no recorte social. Isso é uma falácia nos dias de hoje, né? Você tem que pensar nisso. Senão o país vira uma guerra civil étnica racial, como houve na América, né? Então, Exatamente. Uma coisa interessante, o estado do Paraná possui dezenas de comunidades quilombolas que são os remanescentes dos quilômetros, são reconhecidas são já, 90 comunidades quilombolas no Paraná. São 90 já reconhecidas pelo Ministério, é isso, pelo Isso. governo. Tem um né? livro que foi feito... Como é que é, Luiz? São 36 comunidades. Reconhecidas. São 87 descobertas e 36 reconhecidas pela Fundação Palmares. Nós tivemos uma dificuldade no Paraná da seguinte forma. Quando nós começamos a reconhecer as comunidades quilombolas, na 34ª, eu acho, eles descobriram que nós temos problemas com os latifundiários. Então, nós paramos, o governo Mistura com a questão. resolveu segurar ali, o governo estadual, na realidade, resolveu segurar ali para que os problemas fossem maiores. Nós temos hoje no Paraná, talvez, as maiores, tirando o Maranhão, depois do Maranhão, o Paraná é o que tem os maiores problemas De com as comunidades de reconhecimento. reconhecimento das comunidades quilombolas. Porque mistura a questão fundiária, naquelas áreas onde existiam os quilombos, né, são hoje áreas que são utilizadas pela agricultura. E são áreas que não têm o título. Então aí tem um problema sério. O Luiz, inclusive, atuou recentemente numa área de conflito, né, Luiz? Nós temos, em No oeste do Paraná. em né? Guaíra. Mas nós temos um outro problema também. Nós temos terras que nós temos os títulos E mas que não são conseguimos- reconhecidos. Nós não conseguimos remarcar porque tem é um problema econômico muito grande. O Paraná tem terras muito produtivas, certo? E caras. E caras, muito caras. Então desapropriá-las seria um conflito muito grande. Entendo. Nós temos um problema muito sério que é em Guaíra, né, Denis? Guaíra não, desculpa. Naquela é o Paiol região de oeste Telhas? lá realmente foi. Guarapuava. Guarapuava. Guarapuava, que Guarapuava tá- talvez seja, Paiol de Telhas, talvez vá né? ser um dos maiores problemas de demarcação de terra do país. Tá aí. Bom, eu quero perguntar, eu sei que todos vocês militam nessa causa, são idealistas, né? E essa causa também é minha causa, é a causa de todos. Até queria prestar uma homenagem à mãe Mucumbi, Dona Vilma dos Santos, que partiu de forma trágica há cerca de 4 semanas. Uma grande liderança que deixa uma lacuna não tem como, eu nem consigo falar, porque fui muito amigo da mãe Mucumbi, a Dona Vilma, e foi tragicamente assassinada em Londrina. E junto com ela, a mãe, de 90 anos, e uma neta de 10 anos. Um crime bárbaro. E dizem as informações que recebo de Londrina que existiu ali, por mais que tenha sido lá um surto, etc e tal, da pessoa que cometeu essa barbaridade, mas teve também lá um fundo racial, né, um fundo de discriminação religiosa. Porque a Dona Vilma era uma grande sacerdotisa do rito africano. Então ficou esse buraco, essa lacuna, e eu quero perguntar para vocês o que representa a gente perder uma liderança como Dona Vilma, da forma como perdemos, e eu não vi, sinceramente falando, uma reação à altura das autoridades para esse crime bárbaro que ocorreu em Londrina. Eu não vi, sinceramente. Estou aqui, eu posso defender essa posição a qualquer momento, porque não vi realmente. Foi como se fosse mais um acontecimento banal do noticiário policial, e não foi. Trata-se de uma pessoa que cumpriu durante mais de 40 anos de vida pública um trabalho maravilhoso de carinho, de afeto, né? Então é uma pena que isso tenha acontecido, e é uma pena, o que é mais grave ainda, que a gente aceite, né? Que a gente permita que isso tenha acontecido e que a gente acha que possa ter sido uma casualidade, uma fatalidade. Não foi fatalidade, e é algo que o movimento negro do Paraná e do Brasil tem ainda que levar isso de uma forma, mais a miúde. Né? Sem dúvida, isso é o descaso das autoridades, né? Quer dizer, é o descaso do próprio racismo institucional que o Denis está falando. Quer dizer, não só por parte do poder público, mas da imprensa também, né? Então, quando se fala da questão negra, do assassinato, enfim, da violência contra o negro e a negra, eles escondem, até porque, para disfarçar que aqui não existe isso. Isso é muito grave, Gravíssimo. gravíssimo.
Aí a Mucumbi é uma das maiores lideranças, se não a maior delas, no movimento negro do país, atuando, é responsável direta da questão das cotas das ações afirmativas na Universidade Estadual de O Londrina. trabalho que ela fez junto à Universidade de Londrina é digno de um resgate, porque ela ensinou, literalmente, ela ensinou professores, ensinou alunos e ajudou a elaborar dezenas de trabalhos de conclusão de curso. E ela nunca teve um reconhecimento à altura por esse trabalho também, porque ela me disse isso algumas vezes. Não existia um reconhecimento, né, infelizmente. Né? Mas Mucumbi viverá para sempre. Isso, É isso. entendo. Hoje ela é nossa ancestral e é bem isso mesmo. Ela Né? passou- Acaba se tornando agora, já era nossa referência e agora também com exemplo de vida. Também, através dessa fatalidade, nós podemos dizer que estamos e vamos continuar resistindo para que as pessoas possam compreender que a diversidade existe e ela tem que ser respeitada, principalmente no que diz a religiosidade. Bom, o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, diz que o brasileiro é um tipo cordial, vamos dizer assim, que está lá na sociologia brasileira, né? Agora, como é que nós podemos entender essa cordialidade se nós temos ainda o apartheid no Brasil, né? Eu vejo Sorriso, no Mato Grosso, que é o primeiro lugar no PIB do agronegócio do Brasil, uma cidade que tem 80 mil habitantes e gera mais de 1 bilhão por ano com a produção do soja. Lá nós temos o apartheid. Aqueles que vieram do Maranhão, aqueles que são pobres, e grande parte da raça negra, moram do outro lado da BR. Então, no Brasil, por mais que haja riqueza em cada uma das regiões, nós estamos vendo no Brasil a reprodução daqueles velhos problemas. Exatamente. E que eu acredito, eu coloco a bola para vocês agora, que nós só vamos mudar isso na medida em que a gente promover a cultura. Promover o afeto, promover a música, promover a comida, a culinária. Enfim, como é que vocês veem essa questão relacionada à questão da cultura? Eu acho que a cultura é importante, mas a educação mais ainda, né? Eu acho que as duas coisas estão associadas, né? E as políticas afirmativas no Brasil vêm exatamente para conter esse apartheid, né? A questão da discussão, da promoção da igualdade racial é evidente que é clara e necessária no Brasil, principalmente em umas cidades do sul do país, como Curitiba, como o estado do Paraná. Isso é evidente e claro, né? Então, a educação ela é primordial para que a gente possa entender a razão do brasileiro e por que é o brasileiro, o que é o brasileiro. E a cultura vem junto aí, porque além da cultura afro, você tem outras culturas que têm que ser integradas. Então, a educação faz parte e o alicerce da sociedade. Muito bem. Denis, você. Sim, você tem a cultura de fato, certo? Ela simboliza, sintetiza o modus vivendi, operandi de uma sociedade. E nós temos justamente a dificuldade de compreender qual é a nossa cultura, né? Até porque ainda nós continuamos fazendo nesse país um capitalismo de conveniência, certo? Ou seja, eu vou até onde me convém, certo? E aí, em detrimento disso, eu não respeito a ancestralidade, a cultura, a tradição de um povo específico, certo? Que nós conseguimos construir de uma maneira extremamente sofrível nesse país. Então, essa cultura vinculada à questão da tradição e vinculada à questão da identidade tem capacidade de derrotar o racismo e a discriminação racial. Mas, para isso, precisamos tomar um passo muito corajoso à frente, que é o de sairmos da nossa comodidade, de esquecer a questão da ancestralidade europeizada que nós temos, né? Nós vamos dizer assim, não, eu sou descendente de alemão, de italiano, e eu conversando outro dia com o São Paulo, isso é um engraçado, cara, certo? Os italianos, que nós recebemos aqui, que o Brasil, a terra de leite e mel, recebeu com muito carinho, certo? E generosidade com terras e tal, foram negados pela sua pátria italiana, foram negados pela sua pátria, pela sua mãe alemã, foram negados pela sua mãe Polônia, Ucrânia, e recebida nesse berço. É verdade. Certo? E nós que fomos escravizados, que sustentamos toda essa economia desse país, estamos à margem do processo. Por que você não me compreende como teu irmão? Por que você me diz que é descendente de italiano e português e eu não sou o teu irmão? Aqui está o entrave e a dificuldade de nós termos uma cultura nacional. E aí que entra a questão da educação. Você ir para salas de aulas, quer dizer, você, o negro, enfim, a E sociedade também perceber formar isso. mestres, preparados para isso, né? Isso. Mário.
Eu concordo com o Saul sobre a educação, acho que é muito importante, mas antes disso a gente tem que garantir que a criança negra consiga chegar na escola. Há uma dificuldade muito grande, nas comunidades quilombolas principalmente, das crianças chegarem na escola, em Guaíra. Nós tivemos lá, eu estive lá, o Denis esteve lá também, desde na época trabalhava na Secretaria de Educação do Estado. As crianças saem 4 horas da manhã para pegar uma Kombi, a Kombi escolar, para pegar um ônibus. Então elas ficam no posto, esperando até 7 horas da manhã o ônibus. A mesma Kombi escolar que pegou a criança negra 4 horas da manhã, vai pegar a outra criança 6 horas da manhã. E ela deixa no posto 6h30. Então, quer dizer, a criança branca fica meia hora esperando a condução escolar. Isso ocorre aqui no Paraná? Aqui no Paraná, em Guaíra. Guaíra. Em Guaíra nós filmamos isso, né? Nós filmamos, fotografamos isso. Mandamos para a CEPIR e mandamos para a Fundação Palmares na época. Então, a necessidade, a dificuldade da criança negra chegar à escola é muito grande. Então, antes de garantir a educação, acho que tem que garantir a existência dela. Ela tem dificuldade de alimentação, dificuldade de muitas coisas. Por exemplo, eu fui num conflito de terra em Guaíra, o Denis esteve lá também. A dificuldade era, eles não permitiam que a cesta básica, que é destinada pelo governo federal para as comunidades quilombolas, chegasse. Os latifundiários não permitiam. É inacreditável. Chegando na época a tocar fogo no carro do INCRA para impedir que chegasse a cesta básica na comunidade. Aqui no Paraná. Aqui no Paraná. E eu fui deslocado para cá por isso, né? Fui deslocado por esse conflito de terra. Então, essas são coisas que acontecem cotidianamente em todo o país, não é só no Paraná, não. Isso acontece no Mato Grosso, isso acontece no Maranhão, acontece no Amazonas, de onde eu vim. No Amazonas, o Amazonas tem 50% de território indígena e 50% de território do Estado, né? Isso é território normal. Nós temos uma comunidade quilombola no Amazonas, que é a comunidade do Tambor, e o governo estadual se recusa a reconhecer aquela terra como comunidade quilombola. Olha só, que coisa, hein? Que coisa. Angustiante. Gente, então, para a gente poder fechar essa primeira conversa nossa sobre a temática da igualdade, primeiro porque eu quero contar com vocês, cada um de vocês aqui, dá para fazer com cada um de vocês uma bela entrevista, maravilhosa, mas hoje nós queremos, abrindo esse tema, recebemos 4 lideranças das mais importantes no cenário da luta pela igualdade do Paraná e do Brasil, justamente para poder marcar a posição. Prosa curitibana, prosa brasileira, estamos migrando agora para o prosa brasileira. E essa é uma das temáticas. Se existe prosa, se existe identidade cultural, a raça negra ela é fundamental, ela é basilar, é ela que dá o tempero, é ela que dá a cara desse Brasil. Quem não entendeu isso ainda, tem que começar a pensar sobre isso, porque não tem outra forma, né? É o que está aí realmente e o nosso Brasil é privilegiado por causa disso aí. Sim. Então, para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma homenagem, uma homenagem baseada num sonho que passa pelo coração de cada um de vocês. Qual é o sonho que você tem, até lembrando Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, né? Tal. Qual é o sonho que você tem, Saul, para a nossa Curitiba, para o nosso Paraná, para o nosso Brasil? Olha, sonhos é para ser sonhados, né? Eu tenho objetivos, que é promover a igualdade racial para todos, seja brancos, negros, amarelos ou vermelhos. O objetivo de que todos sejam iguais e que vivem bem, o bem comum. Isso. Como dizia Jacques Rousseau, né? O bem comum. Bem comum. Né? Denis. Eu tenho um sonho muito grande, imenso, que justamente Martin Luther King, que minha filha possa, certo, crescer numa sociedade que ela não seja discriminada, que ela seja jamais cerceada do seu direito de existir. E que ela possa estar e assistir e ao mesmo tempo participar de programas como esse, certo? De maneira que ela possa dizer o quanto que ela é feliz por estar aqui, o quanto que ela é respeitada por fazer exatamente aquilo que ela vai escolher a fazer. E que nossa juventude possa de fato florescer para governar esse país, governar essa cidade, governar esse estado, sem estar nesse exato momento lutando para existir, certo? Esse é o meu grande sonho. Muito bem. Mário. O meu sonho é que um dia meus filhos e netos possam ter também sonhos. Acho que isso é o primordial. Acho que eu estou no momento da minha vida, né, no Brasil de pouco mais de 500 anos, que sonhar eu acho que não é a minha saída. Acho que a minha saída, meu objetivo, eu estou aqui para lutar. Né? Eu acho que vai ser a nossa luta que vai fazer com que as próximas gerações possam assim, ter seus sonhos, possam realizar os seus sonhos e viver numa sociedade muito mais fraterna e muito mais feliz também. Luiz Henrique. Meu sonho não é bem sonho, não, é mais luta mesmo. Eu espero que a gente consiga, nos próximos poucos anos,
o reconhecimento das comunidades quilombolas no país, que, de certa forma, onde foi guardada toda a nossa cultura, né? Onde foi a nossa resistência negra, está nas comunidades quilombolas, dos terreiros também, certo? E é necessário, um sonho seria que talvez essa intolerância religiosa acabasse. Mãe Mucumbi foi morta por intolerância religiosa, não foi um crime comum. Certo? A mídia e a polícia de Londrina tentam passar como um crime comum, mas não foi um crime comum. Não é comum. Não foi um crime comum, foi intolerância religiosa. Certo? Que isso acabe, por exemplo, no Rio de Janeiro, os traficantes que se converteram ao cristianismo, que se vieram evangélicos, estão fechando os terreiros à força. Que coisa. Foram fechados 36 até ontem. Isso é absurdo. Certo? Então o cara virou evangélico, É o fundamentalismo, né, vai em inclusive ação. fecha o terreiro. E as comunidades quilombolas consigam progredir e manter a existência. Hoje nós estamos no país com um impasse muito grande. Certo? São as comunidades quilombolas e os indígenas. A pedido de uma ministra, não vou citar qual, a semana passada, pediram que fosse revisto o Parque do Xingu. É O tamanho do verdade Parque do isso Xingu. Isso é mesmo? verdade, isso é verdade. Nós temos Foi uma revisto. ministra nesse governo do Partido dos Trabalhadores que Isso, está trabalhando contra a questão Ela pediu a revisão indígena e do parque questão... pediu a revisão do Parque do Xingu, que fez 50 anos. E dificuldade muito grande, por exemplo, quando o Lula deixou de ser presidente, nós passamos a ter uma dificuldade muito grande de reconhecimento das comunidades quilombolas. Nenhuma comunidade quilombola no país foi reconhecida depois que o presidente Lula saiu da presidência. Antes dele, no governo Fernando Henrique, foram reconhecidas 173. No governo Lula foram reconhecidas mais de 2.000. Certo? E hoje, no governo que está findando agora, no governo da presidenta Dilma, não foi reconhecida nenhuma comunidade quilombola. Então tem que dar um toque na presidente Dilma para retomar esse processo. Isso é verdade. Aí, né? Eu posso fazer um referencial Pode, aqui? pode. Porque prosa curitibana me lembra Paulo Leminski, né? Que tinha muito essa Lembra. coisa É. de prosa, de conversa, assim como o Dalto Trevisan, Sim, né? sim. E a referência que eu queria fazer é para os nossos companheiros também da luta antimanicomial e fazer uma homenagem, por exemplo, ao Trigésimo Carrano Bueno, falecido. Muito bem, muito bem. Né, que também fazia parte dessa causa da luta antimanicomial, mas também tinha visões muito progressistas com relação ao movimento negro, até porque ele viveu aí dentro dos manicômios e fugiu, a história toda, todo mundo sabe. Ele dizia que o maior índice de interno dentro dos manicômios são negros. Né? Então, um abraço à família do Carrano aí. Então dá um abraço, né? Realmente. Meu sonho? Seu sonho. Por favor. Claro. Brevilhério, te juro, o meu sonho é que os movimentos, as cotas, toda a política de integração, o que são necessárias, eu gostaria que o quanto antes não sejam mais necessárias. Muito bem, muito bem. É o meu também. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Todo o conceito de comunidade quilombola moderno nasceu no Paraná, com um pesquisador chamado Clóvis Moura. Certo? Tudo que hoje tem, escreveu, inclusive na época, quando escreveram, teve um livro no Paraná dizendo que aqui não houve escravos, ele escreveu um livro contestando, falando sobre as comunidades quilombolas do Paraná há mais de 30 anos. Né? Então, todo esse conceito de comunidade quilombola moderna nasceu do Clóvis Moura no Paraná, aqui no Paraná. E referencial de ações estimativas de cotas, por exemplo. Cotas no serviço público do Estado do Paraná faz 10 anos esse ano. Né? São 22 mil afrodescendentes concursados, né, que estão aí no Estado do Paraná. Isso significa 1,8% no impacto da folha de pagamento do Estado e 2,8% do superávit da economia do Estado. Quer dizer, acrescenta na economia do Estado. Então, as ações afirmativas é um alicerce para o crescimento econômico de um país e de um Estado. Sem dúvida, integrando para que todos possam participar, né? Isso aí tudo. Gente, muito obrigado mesmo, muito feliz pela presença de vocês aqui. E essa luta tem que continuar, não é verdade? E eu acho que boa prosa, né? é uma boa prosa. E vamos continuar fazendo essa prosa aí na sequência com vocês. Vocês todos estão convidados e vamos depois aprofundar a área de atuação de cada um de vocês nas próximas oportunidades. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês aqui. Valeu, né? Valeu, sensacional. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o Prosa Curitibana.